paz do Senhor, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família, um programa do MFC, o Ministério Família Cristã, da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Santa Rita, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Desde já vai compartilhando o nosso programa, chama a tua família para assistir. O tema hoje está também interessante, e o tema de hoje é clareza e pureza. Você vai descobrir que nós vamos falar daqui a pouco. E as convidadas de hoje é a irmã Givanete e a irmã Evonice. Então, desde já começa a compartilhar o nosso programa nas redes sociais. Chama a tua família para que possa ser edificada com tudo que vai ser dito nessa noite. Para começarmos bem, vamos fazer uma oração. Convido você para curvar sua cabeça em casa e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos crescer no conhecimento da tua palavra. Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre o tema dessa noite. As pessoas que vão falar, ministrar a tua palavra, que venham falar com ousadia, com intrepidez, a sabedoria que desce do alto sobre cada uma delas, Senhor. Também pedimos a bênção do Senhor sobre aqueles que estão ouvindo, que eles abram o coração para poder entender e praticar a tua palavra nessa noite. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, te louvamos por mais um programa, por mais essa porta aberta na nossa vida para abençoar o teu povo. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e daqui a pouco nós voltamos. Nós também saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com este hino adorador por excelência. De louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício
Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aí do outro lado para ouvir a palavra de Deus, com o coração aberto, com uma boa terra para receber dessa semente poderosa. E nessa noite nós estamos aqui com as nossas irmãs, como já foi dito, né? Irmã Giovanete, irmã Evonice, para nos ajudar, nos auxiliar, respondendo algumas perguntas. E eu queria dar início a esta parte do programa, lendo um texto da Bíblia. Eu gostaria que você também pudesse abrir na sua casa a sua Bíblia para acompanhar junto conosco a leitura do texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 19 ao 21, que diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Que palavra poderosa, maravilhosa, que Deus deixou para nós aqui no Evangelho segundo João. A importância que nós vemos que é dado aqui à luz, que quando nós estamos debaixo dessa luz, nós podemos ver tudo claramente. E um bom exemplo, que quando eu estou falando de luz eu gosto de enfatizar, de falar, é o exemplo natural da luz. Se nós que estamos aqui nesse estúdio, né, nós apagássemos a luz, você não veria nada na sua casa. Você não via ninguém que está aqui, você não ia ver as cadeiras, mesas, nada. Porque é a luz que manifesta, é a luz que faz com que enxergamos aquilo que há. Então, queridos, para nós vermos claramente, nós precisamos dessa luz. Então, se nós andamos na escuridão, se você apaga, eu acredito que você já deve ter passado por alguma situação como esta na sua casa. Se você chega e não acende a luz e precisa procurar algo, com certeza você vai bater o seu joelho em algum lugar, você vai bater o seu dedão em algum lugar, porque você não está vendo as coisas claramente. Você está na escuridão. Mas se você acende a luz, você vê tudo claramente como verdadeiramente é, como verdadeiramente está. Então essa luz na nossa vida, que é Jesus, que é a sua palavra, pode fazer com que nós vejamos tudo claramente. Algumas pessoas, irmã Giovanete e Evanice, né, falam conosco, já falaram várias vezes, né, que parece que quando não eram convertidos, né, eles passavam pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias, mas eles não viam. Parece que não tinham percepção do que passavam. E quando vem para o Evangelho e passa pelas situações difíceis, né, do dia a dia da vida, eles já estão com os olhos abertos e começam a ver tudo claramente. Aí ele diz: nossa, parece que agora eu tenho problemas, agora eu estou tendo dificuldade. Não, já tinha, né? Já tinha e não tinha ajuda. Agora, quando a luz chega, traz a revelação das coisas e diz: olha, realmente você tem um problema aí, nós precisamos resolver isso. E é isso que a luz faz conosco, né? Traz luz para que a gente veja claramente o que há por trás das coisas, né? O que há por trás de tudo que acontece, as intenções. Então a luz revela, a luz manifesta, como nós lemos nesse texto. E eu gostaria já de fazer a minha primeira pergunta para a irmã Giovanete, que é a seguinte, de acordo com esse texto que nós lemos, né? Qual a importância da clareza e da pureza para a família? O mundo, cada vez mais, o mundo que nós vivemos, torna-se mais confuso, mais escuro,
incoerente, desarticulado. E muitos não conseguem ver sequer o óbvio, o que está muito claro. As pessoas não aceitam o que se percebe facilmente. Está ficando mais difícil. O fato é que está faltando luz no mundo. As trevas ficam mais densas. Quando Jesus estava para vir, Isaías diz que o mundo estava coberto de trevas, entenebrecidos. É Isaías capítulo 9. E nós estamos vivendo uma situação semelhante, porque as trevas estão ficando cada vez mais densas, o mundo está entenebrecido, as pessoas sentem dificuldade de distinguir, de discernir, não se percebe facilmente o simples, o lógico. Veja um exemplo desta ausência de percepção, de clareza. E nós estamos exatamente mostrando aqui clareza e pureza, vamos ver essa correlação. E nós estamos dizendo que o mundo está com dificuldade de ver o claro e o óbvio. Vejam, durante séculos a humanidade pôde reconhecer facilmente um homem e uma mulher. O que seria um homem, o que seria uma mulher, claramente. Contudo, hoje nós vemos que as pessoas fazem confusão e observamos que essa relação de sexo, eles não sabem sequer discernir o que é macho e o que é fêmea, o que é masculino e o que é feminino. Fato é que estão na escuridão, não conseguem visualizar corretamente e o pior é que querem perverter a lógica, a biologia e até a linguística. Vejam bem, a biologia é tão clara, o sistema, por exemplo, de um homem, o sistema dos cromossomos, nós podemos dizer XX, XY o homem, todas as células do homem. Já a mulher, o sistema que Deus criou, são os cromossomos XX. E as nossas células de mulheres gritam e as pessoas não conseguem ouvir nem ver que está gritando: eu sou uma mulher, eu sou XX. Os homens também, as suas células inúmeras gritam: eu sou XY. Ninguém percebe. E pior, e na linguística? Nós sabemos claramente que, por exemplo, a palavra, eu quero chamar a atenção só para uma palavra e de tantas outras. Nós sempre dizemos todos ou todas as pessoas. Então hoje dizem que a gente não deveria usar isso, a gente deveria usar TODXS, não tem nem como pronunciar, porque três consoantes juntas no português não dá para a gente pronunciar. Então, em vez de todas ou de todos, querem forçar a linguística a se escrever eu até escrevi aqui, não é? TODXS, no lugar de todos, porque ninguém sabe quem é homem e quem é mulher. Então, ninguém sabe se é todos ou se é todas. Vejam bem, isso é um assinte, isso é uma ofensa à biologia, à linguística e à lógica. Então, pela lógica, vejam bem, clareza tem muito a ver com pureza. Então, o puro, o claro, sem cera, quer dizer sincero. E se é claro, geralmente você vai ver junto conosco aqui que o escuro sempre chama para o impuro. Você olhar assim uma vidraça suja, você não vai ver impura, você não vai ver com clareza. Então, por isso estamos dizendo, clareza tem muito a ver com pureza, por isso que escolhemos esse tema. Então, luz é claro, é puro, é perceptível, sincera. Vejam, os ladrões, eles não gostam de ruas iluminadas, porque vai ficar bem mais fácil deles agirem. Eles gostam da escuridão, porque eles querem enganar as pessoas, eles querem roubar as pessoas. Muito bem. Então, Jesus disse que quando alguém ouve a mensagem e não entende, o maligno rouba o que lhe é semeado no coração. Jesus falou isso quando falou na parábola, lá em Mateus 13. O fato é que o diabo trabalha para colocar trevas,
confusão, obscurantismo. Então, enfim, para que as pessoas não percebam. Na escuridão espiritual, trevas densas, tudo escuro, cegueira do entendimento, impede a clareza, consequentemente vai impedir a pureza. E tem um texto bíblico que nos ajuda muitíssimo a ver essa realidade. Vejam, abram comigo, se você puder, a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler, o tempo não nos deixa ler um texto muito grande, mas nesse capítulo vamos ler pelo menos alguns versículos. Vamos ler o 20, Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Trocaram a glória de Deus. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Vejam, primeiro, no versículo de número 20, nós vemos que Deus se revela através da natureza. Diz que a criação, os atributos invisíveis de Deus, a natureza divina, tudo isso é visto claramente. Literalmente o texto diz, vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, Deus não tem ninguém por inocente. A revelação natural, a natureza, as coisas criadas, Deus, seus atributos invisíveis, são suficientes para que as pessoas, ao observarem a natureza, elas possam perceber que Deus criou tudo e todos. A harmonia com que a natureza foi criada, a complexidade harmônica de todas as coisas criadas. Então, a Bíblia diz que os homens estarão sem desculpas, eles serão indesculpáveis diante de Deus, por causa dessa revelação que Deus colocou para que os homens do mundo inteiro pudessem ver ao raiar do sol, que vai de leste a oeste, de ocidente ao oriente, enfim, todas as coisas criadas. E Deus, com os seus atributos invisíveis, Deus, ao manifestar a natureza, ele considera que é suficiente para que as pessoas, usando a sua consciência, o bom senso, o raciocínio, elas cheguem à conclusão que, de fato, deveríamos todos adorar e glorificar a Deus por tudo que ele fez para nós. E por isso que os homens não terão desculpas diante de Deus. No versículo 21 e no 23, nós vemos que as pessoas, mesmo tendo visto e conhecido Deus, ainda que elas percebam Deus na natureza, mas ainda assim elas resolvem deliberadamente não glorificar a Deus, não agradecer a Ele, não adorar a Ele, não obedecer. Pelo contrário, elas preferem a tolice, a insensatez de adorar os seus ídolos inúmeros. Corações insensatos, mentes obscurecidas, entendimento entenebrecido, fato sem clareza. Então, nas trevas da tolice, da insensatez, o homem resolve viver alienado de Deus. Esse talvez seja o maior pecado das pessoas, é essa alienação, é descartar Deus, é não glorificá-lo. Então, apesar dele mostrar claramente através dos atos criativos dele, então as pessoas preferem seguir o caminho da insensatez. No versículo 24, diz assim: por isso, por tudo isso, por não perceberem Deus na sua criação, por não glorificarem a Ele,
viver essa vida alienada. A Bíblia diz: por isso Deus nos entregou a impureza sexual aos desejos do seu coração. Sabe, a pior coisa que um homem pode experimentar é exatamente viver esse distanciamento de Deus, resolver. Diz que Deus os entregou, Deus deixou de agir, Deus retirou sua proteção. Aqui diz: Deus os entregou aos desejos do seu coração. Versículo de número 24. 26, Deus os abandonou às suas paixões infames, seus desejos desmedidos. No 28, nós estamos em Romanos 1, diz: como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a este sentimento perverso. Então são pessoas, quando você lê Romanos capítulo 1, nós vamos, através de vários programas, estar falando também mais sobre isso, para deixar cada vez mais claro. Nós estamos começando esse primeiro programa, Clareza e Pureza, e vamos ter outros, não é, ainda nesta linha. Então, se as pessoas resolverem ver claramente aquilo que Deus tornou claro e suficiente para que as pessoas se tornem indesculpáveis diante de Deus, se elas realmente resolverem ver, então Deus está presente na vida delas. Se não glorificarem a Deus, se não honrarem a Deus, se não agradecerem, então serão entregues às suas impurezas sexuais. Se vê claramente, então você, com certeza, vai também desfrutar da pureza. E o que é que tem a ver isso com família? Foi a pergunta. O que é que tem a ver clareza e pureza com a família? Olha, a impureza sexual talvez seja um dos maiores motivos de desintegração familiar. É exatamente a pornografia. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, nós que fazemos aconselhamento, vemos toda semana, quando a gente conversa com alguém. Semana passada nós tivemos uma pessoa aqui conosco. Então, o marido se envolve em filmes pornográficos e não atende sexualmente a mulher, porque ele atende a sua sexualidade, os seus desejos, os seus instintos sexuais, através da pornografia. E deixa de... E também pode ser a mulher que faça isso. Mas vemos isso muito mais com os homens. Pornografia, impureza sexual, adultério, prostituição, pedofilia, incestos, sexo fora da lógica natural, da lógica biológica, homossexualidade, enfim, impurezas sexuais levam, talvez seja a maior quantidade de desintegração familiar. Uma das causas é exatamente a impureza sexual. Enfim, quanto mais escuro vai ficando, quanto mais trevas a gente for misturando, a nossa sexualidade ficando sem luz, sem Jesus, sem a orientação da palavra. É por isso que estamos dizendo a Bíblia e a família, porque a palavra de Deus realmente é esta luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então nós precisamos de ver claramente no reflexo desta luz, para que nós possamos ter sentimentos puros, entendimento claro, percepção, que possamos ver claramente. Então a natureza, a visão da natureza. Vejam que a simples revelação natural faz com que nós tenhamos informações suficientes para viver uma vida de pureza sexual. A irmã Soraya, então, eu acho que seria isso, não é, que a gente, respondendo a sua pergunta, de que tem a ver clareza e pureza com a nossa família unida, integrada. Então, acredito perfeitamente que um dos maiores motivos de divórcio, desintegração familiar, é exatamente essa falta de percepção, é a falta de luz. Falta luz no mundo.
mas Jesus está aqui. Nós somos também testemunhas de Jesus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Sejamos luz e certamente estaremos na clareza, consequentemente a pureza nos acompanhará. Irmã Evonice, mesmo na igreja, a gente vê que as pessoas se vestem de forma sensual e não percebe que provocam e incitam ao prazer sexual. Segundo o texto que está escrito na carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 6, na prática, a sensualidade poderia ser o resultado da ação do Deus desse século? Graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que recebemos o convite para estar aqui e agradecemos a confiança da direção da igreja, porque de fato lemos que devemos dar a oportunidade da palavra. É uma ação de confiança, né? E nós queremos agradecer por esta confiança e pedimos já ao Senhor que nos ajude, né, para honrarmos este momento, levando a palavra de Deus com clareza, como ela é. E enquanto a irmã Giovanete nos falava do texto de Romanos, nos remetemos ao mundo em degradação moral, em degradação espiritual. Mas a pergunta que me é feita refere-se à igreja, não é? Quando diz que a igreja também, ela muitas vezes é contaminada e presencia-se este comportamento sensual, né? O que não condiz com aqueles que vivem na luz. E segundo o texto base que nós tomamos para a nossa reflexão, que está em 2 Coríntios 4, nos diz que, se quiser ler, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, mas eu vou ler agora o versículo 3, que diz: se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele diz que o evangelho não nos está encoberto. Logo, a igreja está na luz, conheceu o evangelho. Estamos falando de pessoas que tiveram a revelação de Deus e foram para a luz e estão na luz, né? Acredito que a maioria dos que estão nos ouvindo nesta noite estão na luz, são cristãos. E nós queremos trazer esta reflexão de que o evangelho está encoberto para os que se perdem. E que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos, não dos que creem. Para nós, porém, resplandeceu a luz de Cristo. Diz aqui no versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Logo, nós somos de Cristo, e é certo que resplandeceu a luz de Cristo em nossos corações para o conhecimento de Jesus. E a pergunta que me é feita diz: será que o Deus deste século tem também alcançado e cegado o entendimento dos que creem? Nós vimos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17. Vivendo como filhos da luz, porque o somos. Porém, nesta carta, orienta aos filhos da luz que vigiem no seu andar e vivam como filhos da luz. Diz no versículo 17, portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos, eles andam obscurecidos, andam nas trevas, mas aos cristãos,
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ora, me parece que ainda é necessário que a igreja do Senhor observe este versículo, porque ele é atual. Embora já tenhamos sido chamados para a luz, embora estejamos separados do mundo para uma vida santa, o apóstolo Paulo diz que ainda há quem ande, já que ele faz a exortação de que não andemos como andam os outros gentios, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, é porque há dentro da igreja os que ainda andam longe, distante da verdade de Deus. Dizem que o mundo tem se tornado insensível, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós, porém, não aprendestes assim o Cristo. Então, estas palavras aqui que eu ora leio, não é para o mundo, é para a igreja do Senhor. É uma exortação para que a igreja do Senhor não ande como o mundo, na ignorância, na falta de clareza, na falta de percepção do erro e do pecado. Porque nós não aprendemos assim a Cristo. Antes, Ele é luz que resplandece, que brilha em nossos corações, para que possamos andar em verdade. A luz de Cristo, Ele expõe a falsidade e o mal. Quando nós andamos na luz, nós vivemos na luz, as nossas obras não são encobertas, não há maldade, não há o que esconder. Nós somos de Cristo, como nós dizemos. Gálatas capítulo 8, versículo 9, nos diz que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus. E se recebemos o Espírito de Deus, devemos andar no Espírito. Mas ele ainda faz um complemento. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. A maior alegria do crente é saber que é morada do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo. Porém, o versículo aqui diz, nos deixa um questionamento. Se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, então não deveis andar segundo a carne. No versículo 5, no mesmo capítulo 8, versículo 5, diz que os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se naturalmente para as coisas do Espírito. Logo, a igreja do Senhor, os que somos de Cristo, devemos estar inclinados para as coisas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas glória a Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Porém, a palavra nos chama, nos exorta constantemente a que nos guardemos das obras da carne. Romanos capítulo 12, gostaríamos que abríssemos em Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1, nos diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra de Deus, nós vamos ver nas cartas de Paulo, inúmeras exortações a que a igreja buscasse a santidade, a pureza. E ele aqui roga à igreja, roga aos irmãos, não é ao mundo, é aos irmãos, aos crentes, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. E alguém diria, mas o que é apresentar o corpo como sacrifício vivo? Nós sabemos que não andamos mais na carne. Então, de fato, o sacrifício significava morte de um animal.
E este animal, o seu corpo era cortado e era levado ao fogo para queimar. Sacrifício refere-se à morte. E ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele nos remete à morte do nosso corpo. E o que é a morte do nosso corpo? Não nos está dizendo que nós devemos morrer fisicamente, mas matar a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne, na verdade, significa a nossa tendência pecaminosa. E ele diz que apresentemos os nossos corpos, quer dizer, a nossa natureza pecaminosa como um sacrifício vivo, fazendo mortificar os nossos desejos carnais e nos inclinando para o santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional, isto é adorar a Deus com o nosso corpo. Há quem diga que Deus não se preocupa com o corpo, com o vestir, com o comportamento físico, não é? Mas, porém, a palavra de Deus nos ordena a que as mulheres não andem, se vistam de forma decorosa, sem sensualidade. Os homens igualmente. Hoje nós vimos também os homens desonrando os seus corpos com vestimentas sensuais. Inclusive, quando se vai a compras, né, de vez em quando você vai comprar uma calça comprida para um homem, jeans, você vai ter dificuldade, porque elas estão cada vez mais apertadas, não é? E de forma que apresenta mais e mais o corpo, slim, né? Não é? Enfatizando a lascívia, enfatizando a sensualidade também nos homens. Hoje não é somente específico nas mulheres, não é? Porque as coisas se evoluem, o mal se evolui, gente. Então, o apóstolo Paulo roga aos irmãos que mortifiquem o seu corpo para experimentarem um viver santo e uma adoração verdadeira ao Senhor. No versículo 2, nos traz uma forma de fato, evidenciarmos isso. Não vos conformeis com este mundo. E o irmão nos pergunta: o Deus deste século tem influenciado a igreja? Sim. Sim. Se nós continuarmos amando o mundo e o que está no mundo, então nós nos distanciamos do Senhor, porque o amor do Pai não está no mundo, são inimigos. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Efésios 4,17 diz que nós não devemos andar na vaidade dos nossos pensamentos. Nós já lemos. Portanto, precisamos transformar transformar o nosso entendimento. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 17 a 20, não vamos ler porque é uma passagem um pouco longa, nos fala muito claramente que não são as coisas externas que nos tornam impuros, mas é o que está no coração. E quando nós falamos daquilo que está no nosso coração, nós estamos falando daquilo que representa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Portanto, lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, na parte E, diz que o homem é o que ele pensa. Como imaginou a sua alma, assim é. Então, meus amados irmãos, irmãs e irmãs que nos ouvem, cuidado com os nossos pensamentos. Porque assim como nós pensamos, nós somos. Porém, precisamos ter cuidado de como alimentaremos os nossos sentimentos. Em que pensar? Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ajuda a ter uma vida de pureza. Quem puder nos acompanhar.
4:8, nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, grifem, tudo que é puro. Nós estamos falando em pureza. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo define para nós como devemos nos comportar. Porque o nosso comportamento, os nossos pensamentos, eles recebem influências pelo que vemos, pelo que ouvimos e pelo que lemos. Então, o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos lendo? Qual é a nossa leitura? Se é que lemos, nós estamos num país que lê pouco. E eu confesso que no meio cristão também são poucos os que leem. Porém, talvez nos sentidos, aqueles em que nós mais nos percebemos, é na visão e no ouvir. Então nós expomos a nossa mente muito mais à visão. O que é que nós estamos assistindo? Quanto tempo nós gastamos A irmã nos falava sobre o marido assistindo filmes pornográficos. O que há de puro num filme pornográfico? Nenhuma pureza há. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Deus habita em nós. Logo, a luz é manifesta e claramente percebemos aquilo que não procede de Deus. Então, irmãos, nos inclinemos para as coisas de Deus e peçamos a ajuda do Espírito Santo, para que Ele imediatamente nos faça entender aquilo que é do Senhor, do agrado de Deus. Certamente todos nós desejamos agradar a Deus, mas não nos atentamos para aquilo que vemos ou ouvimos. E são estas pequenas coisas que pouco a pouco vai alimentando a nossa alma, de forma que podemos manifestar atitudes da carne. E alguém perguntaria, como uma mulher ou um homem devem se vestir? Isso foi assunto tão polemizado nas igrejas evangélicas do mundo inteiro, acredito. No início da minha conversão, era um tema muito recorrente, como as mulheres devem se vestir. Porém, a resposta começa com: qual é a intenção do seu coração? A resposta deve começar com a intenção do seu coração. Portanto, nós devemos ter cuidado com as intenções do nosso coração. De onde estamos alimentando os nossos pensamentos? Se os nossos pensamentos são alimentados pela palavra de Deus, logo somos luz. E não daremos lugar ao mundo, porque o mundo cega o nosso entendimento. A minha oração final é a oração que está em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Deve ser a nossa oração pela Igreja do Senhor nos dias de hoje. Oramos para que possais, irmãos, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sem o conhecimento de Deus, sem nos inclinarmos para as coisas do Espírito, de forma alguma venceremos o mal que está presente no presente século. Que Deus nos ajude. Amém. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família, um programa do MFC, o Ministério Família Cristã, da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita. Nós vamos agora de louvor, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos continuar louvando. Se você puder abrir a sua harpa cristã no número 96, deixa penetrar a luz. Se ao inimigo queres combater, se estás em trevas e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure
deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra frutos de nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegre flores de emoção sem par, e enfrenta as trevas e vão te afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Estamos de volta para mais uma pergunta. E antes da nossa terceira pergunta, eu gostaria de fazer um comentário a respeito daquilo que nós já falamos aqui. Lembrando que hoje nós estamos na luz, não é verdade? Não estamos mais em trevas, estamos na luz. Isso me fez entender que a gente saiu daquele quarto escuro, onde só havia trevas, e hoje nós estamos num local iluminado, num lugar iluminado. Nós estamos na luz. Então tudo aquilo que nós fazemos é manifesto, não é assim? Aquilo que está todo mundo fazendo no escuro não é manifesto. No texto que nós lemos diz isso, né? Mas quando a luz chega, manifesta. Então esse deve ser o nosso cuidado como filhos de Deus, né? Entender que nós estamos na luz, nós estamos nessa luz que manifesta. E tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo também, como nós falamos aqui, é visível para as pessoas, né? Então nós saímos de um quarto escuro, vamos dizer assim, para que você entenda, e hoje você está numa vitrine. Por isso que acontece muitas vezes de alguém estar olhando, e eu já disse isso até outra vez, não aqui no programa, mas que às vezes as pessoas do mundo, elas estão querendo ensinar as pessoas da igreja a se comportar. Porque quando a pessoa da igreja faz algo errado, ou que não convém, não é conveniente aquele comportamento a um cristão, elas logo, rapidamente, elas dizem assim: e crente pode fazer isso?
crente pode se vestir assim? Porque eles entendem que não pode, que não deve, não é verdade? Inclusive Jesus disse assim, né? Se a luz que em ti há se tornam trevas, que densas trevas serão. Então as trevas que é provocada, promovida através do crente, que é luz, então elas se tornarão bem mais densas. Então que você esteja captando, né? Recebendo como um bom receptor desta palavra, desta mensagem, porque a Bíblia nos diz que quando chega a luz, chega a clareza, né? Chega a pureza. Clareza, chega a pureza. Então a gente vai andar corretamente, tenha sempre esse discernimento. Você está na luz, você não está mais em trevas, você está na luz, e como um bom filho de Deus que anda na luz, né? Eu lembro de um versículo, se não me engano, está em 1 João, que fala que se nós dizemos que estamos em Jesus, se nós dizemos que vivemos nele, vivemos para ele, nós devemos também andar como ele andou. Então nós vamos andar em pureza, porque estamos na luz. E seguindo para a nossa terceira pergunta, que também está dentro disso, né? Nós lemos no texto que o Deus deste século provoca essa cegueira, essa escuridão. Então este Deus, com um D minúsculo, né, vale salientar, estaria interessado em desviar a adoração ao único Deus verdadeiro? Com certeza. Nós vamos ler o texto, não é? Que é 2 Coríntios, capítulo 4, 1 a 6, eu vou ler o 2 a 5. Diz assim: antes renunciamos aos procedimentos, estamos lendo 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clareza, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem, aliás, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século cega o entendimento. E a pergunta é se ele estaria interessado em desviar a adoração a Deus. Sem dúvida nenhuma. Ele, desde o princípio, que ele é enganador. A partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o que João chama em Apocalipse 12 de a antiga serpente, o diabo, Satanás, enganou os nossos pais, Adão e Eva. Mas é do princípio ao fim que a gente vê este engano. Falei em Gênesis 3, quando Jesus chega, em João ele diz que desde o princípio que ele é mentiroso, enganador, homicida, quando ele mente ele fala do que lhe é próprio. Em Apocalipse capítulo 12, então veja, toda a escritura mostra que o Deus desta era, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele realmente busca enganar a pessoa, deixar as coisas mais escuras, densas trevas. Ele é o representante das trevas, ele fala, ele se comporta daquilo que lhe é próprio. Então, vejam que a intenção dele é a confusão. Ele rouba aquilo que é semeado. Por exemplo, você está ouvindo, nós estamos ouvindo todos esses textos bíblicos, fazendo essa exposição clara da verdade na Escritura, que é a revelação especial. Na primeira pergunta, nós apelamos para a revelação natural, a clareza da revelação natural. Agora, nessas perguntas seguintes, nós estamos apelando exatamente para essa claridade, essa clareza da exposição da verdade, que é a palavra de Deus. Então, ainda, como disse Jesus, que a gente semeie isso. Como ele é enganador e ele busca adoração para ele mesmo, então ele rouba da mente das pessoas aquilo que foi semeado.
ele, na verdade, confrontou o próprio Cristo. Ele chegou e tentou a Cristo. E veja que ele colocou confusão, o que lhe é próprio. Desde o começo que a gente fala, confusão, falta de clareza. Então ele chegou para Jesus. Jesus, ao ser batizado, Deus Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele chega para tentar Jesus, ele põe a dúvida, a confusão, diz: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus sabia que era filho, mas ele não ia obedecer a Satanás. Ele disse: nem só de pão vive o homem. Ele poderia efetivar o milagre. E por último ele tenta Jesus dizendo assim: está vendo tudo isso? Eu te darei, se prostrado me adorares. Pasmem, se ao próprio Cristo ele intentou enganar e receber a adoração do próprio Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, imaginem de nós. Então precisamos ter muita atenção, viver na claridade, na luz, observar essa exposição clara da verdade, para que não sejamos enganados. Então os ardis malignos, comparável, não tem começo nem fim. Procura o começo e o fim de uma teia de aranha, dessas bem grandes assim. Você não vai ver, você não vai perceber. É algo assim que ele faz com as nossas vidas. Não precisamos ter a clareza da exposição da verdade, da palavra de Deus, para que tenhamos a pureza e possamos desfrutar da comunhão com Deus. Jesus diz em João 8,44, vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus diz isso, aqueles fariseus que estavam ali com Jesus. Então ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então ele tem esse desejo, o desejo do diabo, é receber a adoração, é criar inúmeros ídolos, para que nós nos prostremos aos pés dos ídolos e fujamos dos pés do Senhor, do nosso amado Salvador. E o que é ídolo? Ídolo é qualquer substituto de Deus. Qualquer coisa que tenha proeminência na nossa vida. Muitas vezes, em si mesmo, um ato, algo, alguém, em si mesmo não é errado. Mas o nosso comportamento em relação, por exemplo, não tem nada de errado você ser rico. Mas o que foi que Jesus disse? Que nós não podemos amar a Deus e amar as riquezas se a nossa proeminência, se o nosso coração estiver voltado, se nós dermos ao dinheiro ou a qualquer pessoa ou a qualquer coisa, a gente der a proeminência, não é? Se aquilo for o essencial na nossa vida, então se tornará um ídolo na nossa vida. E a palavra de Deus diz, na verdade, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, o profeta Jeremias. E quando você vai para o profeta Ezequiel, você vê quantas vezes Ezequiel fala no capítulo 14, Deus dizendo, o coração de vocês está cheio de ídolos, e é muito repetitivo. Então o povo de Israel, né, eles tinham aqueles ídolos, aquelas imagens, como vamos estudar amanhã na escola dominical, Baal, Azeral, Azera, depende da tradução. Então, mas não é somente imagens, coisas assim, palpáveis, perceptíveis, mas muitas vezes são sentimentos, riquezas, qualquer coisa que realmente um filho, uma filha, uma profissão, tudo que a gente colocar a nossa confiança, qualquer objeto, que aquela confiança deveria ser depositada em Deus, então aquilo se tornou um ídolo na nossa vida. Então o fato é que Deus, ele quer ser o único a ser adorado. E o desejo de Satanás é receber a adoração. E canalizar a adoração para coisas, pessoas, objetos, enfim, que Deus não seja adorado. É isso, o Deus único, Yahvé, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que ele não seja adorado. E, na verdade, nós temos que entender que o nosso Deus é insubstituível, ele é incomparável, ele é inegociável, o nosso amor a ele não pode ser comparado a nada. Deus é incomparável. Então, além disso, nós vemos que o princípio central da Bíblia é exatamente essa rejeição à idolatria.
Isso é muito forte na Escritura, fortíssimo. E Deus diz claramente, não é? Que o nosso coração é enganoso também. Profeta Jeremias. Nossos desejos podem não ser moralmente errados. Você vê isso muito bem, não é? Na vida de Marta e Maria. Quando Jesus louva a atitude de Maria, Maria escolheu a boa parte, a ansiedade de Marta. Ansiedade é exatamente coração dividido. A palavra no original significa isso. Então o coração de Marta estava dividido entre Jesus e as coisas que eram importantes, não era moralmente errado, mas a proeminência que ela estava dando, o foco que ela estava dando aos seus afazeres. Então, não devemos, na verdade, deixar que o nosso coração seja ocupado por coisas que consideremos essenciais, mas sobretudo, não é? Devemos, na clareza da exposição da verdade, que a palavra sendo exposta, como Jesus na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a exposição clara da verdade vai trazer santidade, vai trazer pureza. Então clareza e pureza é a santidade que a palavra vai gerar. Na verdade, pureza ou santificação é um vagaroso processo de mudança em todos nós. Nenhum de nós somos perfeitos. O próprio Paulo disse: não que eu seja perfeito. Só que nós temos que ir num processo, ainda que vagaroso, mas ascendente. Nós temos que sempre crescer na graça, no conhecimento, em pureza e santidade. Então esse processo de mudança, pelo qual Deus vai transformando nossos corações de volta à sua imagem. É isso que Deus quer. O propósito da igreja é uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Então nós temos que, ainda que vagaroso, mas esse processo de mudança deve ser contínuo, crescente, perseverante, para que nós, de fato, cada vez mais, como diz Paulo aos Coríntios, que cada vez mais nós vamos sendo transformados com glória cada vez maior para nos tornarmos a imagem de Cristo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Então, o Deus deste século, ele quer ser adorado. Jesus mesmo disse: vocês fazem o desejo do coração dele. E ele quer multidão de deuses que a gente adore. Que Deus perca o significado. Na verdade, por isso que Jesus diz lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo? Eu sou a essência. Eu devo ser a proeminência. Ele quer um relacionamento essencial conosco. E aí nós vamos ter vida, um relacionamento vital, como ele faz na parábola, na metáfora, não é? Na analogia com a videira. Então, que possamos, não é? Na exposição clara da verdade, que é a palavra de Deus, encontrarmos a pureza, a santidade para as nossas vidas e assim os nossos relacionamentos familiares no nosso coração, mas que o Senhor, Jeová, Yahvé, seja o único Deus a quem nós vamos de fato temer e amar. Amém. Irmã Evonice, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ele diz que não falsifica a palavra de Deus. Que falsificações da palavra de Deus têm atrapalhado a santidade da igreja nos tempos atuais? Louvado seja Deus. Quando a teologia está errada, então é difícil de se viver isto com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então o que é que ocorre hoje? Porque nós estamos assistindo e vendo tantos problemas na igreja. O mundanismo tendo uma penetração cada vez mais forte na igreja da atualidade. Isto vem das falsificações da palavra de Deus. Porque aos falsificadores, muitos cristãos são chamados não para o próprio Jesus nos disse isto, que se pedirmos, nos será dado. Então é uma verdade das Escrituras, mas alguns usam distorcendo-a, dizendo que
aqueles que vão a Cristo, tudo que pedirem será dado, tudo que buscar encontrará. E aí, dentro dos desejos do homem, ele vai a Cristo em busca de riquezas, da vida e pela preocupação dos discípulos com o que haveria de comer, com o que haveria de vestir. E são dessas coisas que Jesus está falando, daquilo que nós precisamos como nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o que o Senhor Jesus nos ensinou a orar e a pedir. Mas em virtude de uma teologia errada, as pessoas vão a Cristo pelo motivo errado. Não que Cristo não tenha desejo de nos dar coisas boas, coisas de que precisamos. Ele deseja abençoar o seu povo, mas não é esse o motivo principal pelo qual eu devo ir até Cristo. Eu vou até Cristo porque eu preciso do perdão dos meus pecados, porque Ele tem mal para o gastardes em vossos prazeres. E mesmo na nossa igreja, onde nós ensinamos o arrependimento, onde nós ensinamos a conversão dos pecados, ainda há aqueles que estão em busca apenas do ter, os seus desejos atendidos. Não estão baseados na vontade do Pai, os seus desejos, mas segundo as Escrituras diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando se vai para a casa do Senhor, para a igreja, até Cristo, pelo motivo, as pessoas são chamadas para Cristo para serem felizes. Não sei se vocês lembram, mas há um slogan de uma determinada igreja que o seu chamado dizia assim: pare de sofrer as suas ansiedades. Porém, nesse caminho de cruz, nesse caminho de dores, há alegria. O verdadeiro cristão experimenta também a alegria, experimenta o prazer cristão. Os discípulos se alegravam e se regozijavam pelo fato de ser considerados dignos de sofrerem por amor de Cristo. E por que isso? Enquanto apanhavam, enquanto eram esbofeteados, enquanto eram perseguidos, alegrarem-se, parecem uma coisa contrária. Mas é porque eles tinham um verdadeiro entendimento de uma vida em Cristo. Eles tinham entendimento de que a vida aqui era passageira, que a vida aqui da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é importante que a igreja entenda que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. E a vontade de Deus é boa e agradável. A vontade de Deus é santa. A vontade de Deus requer renúncia. E falar em renúncia, eu me lembrei de um certo senhor que estava adulterando. E ele confessou para uma pessoa: eu sei que eu estou errado, mas eu amo demais aquela mulher e eu quero viver este amor. Logo, esta pessoa que estava em adultério, ele escolheu, era um cristão, mas ele escolheu ser feliz da forma dele, da forma como ele entendia a felicidade. Ele não escolheu renunciar a si mesmo, mas ao cristão que teme a Deus, ele deverá sempre fazer a escolha de negar-se a si mesmo. Se nós não aprendermos a negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, porque o pecado muitas vezes ele nos parece bom, nos parece agradável. É tanto que a maioria dessas pessoas que hoje vivem o homossexualismo acham que estão vivendo um verdadeiro amor, um grande amor. Porém, eles estão afundando-se no pecado, em decadência moral e espiritual e afastando-se de Deus. E o Jesus, o nosso Cristo, nos manda, nos ensina que negue-se a si mesmo. Se você quiser viver a pureza, se você quiser viver a vontade de Deus, você não pode amar o mundo, nem o que há no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Satanás, o diabo, é o príncipe deste século. Portanto, não nos conformemos. Voltemos novamente ao versículo lá em Romanos, capítulo 12. Não nos conformemos com este presente século, mas renovemos a nossa mente, para que possamos
experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amém. Amém. Programa A Bíblia e a Família. Nós estamos chegando aos momentos finais do programa, mas antes vamos ouvir mais um louvor e logo mais voltaremos. Mais uma vez nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos continuar louvando a Deus, este hino, Bendito Serei. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão nos alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Que o Senhor nos abençoe. Antes de ouvir a nossa conclusão final deste programa sobre esse assunto, eu gostaria de deixar um versículo para você que está em casa, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, porque talvez você esteja se vendo nessas situações que nós falamos aqui, sem andar nessa pureza. Você recebeu Jesus, você está na luz, mas está tendo comportamentos inadequados a um filho de Deus.
E aqui no capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se nós andamos na luz, estamos na luz, precisamos andar nessa luz e não mais em comportamentos das trevas. Amém? Então nós vamos estar ouvindo a conclusão final pela irmã Gilvanete. É o texto que nós estamos agora nessa segunda parte analisando, é exatamente 2 Coríntios 4. Nós lemos até o versículo 4, com o 5 e o 6, que diz: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como servos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, vemos que ele apela, ele nos remete lá para a criação. Diz o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, lá no seu ato criativo, a palavra criadora, Jesus Cristo. Esse mesmo Deus que operou o milagre da nova de ter a criação, agora ele também pode brilhar nos nossos corações, pode retirar as trevas, a escuridão, o desconhecimento, a ignorância. Ele pode brilhar no nosso coração, porque ele quer a iluminação do conhecimento da glória de Deus através de Cristo, que é a imagem, é a plenitude do Deus invisível, a imagem plena do Deus invisível, Jesus Cristo. Então veja, a revelação natural, como vimos em Romanos 1, que é claríssimo o projeto de Deus, o plano de Deus para os homens, de estar perto deles, de purificá-los, de ser santo, porque Deus é santo e ele não pode ter comunhão com a impureza. Então, por isso que ele deixa muito claro a revelação natural, como vimos em Romanos 1, mas também muito claro a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, Deus se revela de várias maneiras, mas hoje nós demos o foco aqui muito claro de que Deus se revela de forma perceptível e clara através da natureza e através da palavra da verdade, a exposição clara da palavra da verdade sem falsificação. Mas tem este Deus deste século que procura trabalhar os nossos desejos e o pior, ele disfarça o mal com roupas atraentes, a sensualidade. Então é como se aquelas roupas belas e atraentes não tivesse mal nenhum, é o disfarce. Faz atos perversos parecerem atos bons. Li um pai incestuoso que tinha relação sexual com sua filha e achando que era o amor perfeito. Então atos perversos se tornam, pela falta de clareza, parecem ser bons, como Evonice lembrou a questão do adultério, que o crente, né, tinha as duas mulheres e ainda assim achava aquele ato perverso de trair a mulher, de não ter aquele amor completo, se tornou algo bom, porque não percebe. O Deus deste século cegou o entendimento. E ele tem ávidos cooperadores, o Deus deste século. Tem ávidos cooperadores e que podem até prosperarem aqui na terra. Mas o castigo que está para vir não terá nenhum motivo de riso, porque haverá choro e ranger de dentes. O Deus de amor é também um Deus de justiça. E o escritor da carta aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então é hora de todos nós, mais do que nunca, procurar ver claramente o que agrada a Deus, o que é agradável ao Senhor, aquilo que nos santifica mais. Quem é santo, santifique-se mais. Nunca ache que já basta. Não. Tenhamos uma vida de crescimento no conhecimento de Deus,
para que possamos também ser bendito. O hino foi muito bem colocado aqui. Bendito serei na terra, eu não correrei atrás de bênçãos. Eu já tenho todas as bênçãos espirituais em Cristo. Glória a Deus. Então não preciso correr atrás das bênçãos, porque em Cristo eu tenho todas as bênçãos. E a família, a nossa família, esta bênção, ela é compartilhada. Nós podemos ver que uma família que vive uma vida de comunhão com Deus, que busca essa mudança para ser mais puro, mais santo, então mais parecido, como diz aqui a Escritura. Ele vai dizer, das trevas resplandeça a luz. Então ele vai dizer, acabou-se as trevas. Que o nosso coração esteja brilhante desta luz. E como Paulo escreveu aos Filipenses, nós sejamos luzeiros nesta noite escura, onde estamos atravessando neste mundo de escuridão. Que nós possamos ser, imagina, agora veio à minha memória uma imagem que vi de uma noite muito escura e um céu muito estrelado. Então que sejamos esses luzeiros que brilham naquela noite escura, estrelas. E o Senhor bem disse que nós somos a luz do mundo, que as nossas famílias possam ser santificadas, que o marido santifique a mulher, como diz na Escritura, que a mulher ganhe o marido sem palavra, como Pedro diz. Então que haja famílias santificadas, purificadas pelo sangue de Jesus e pela palavra. É a Bíblia, a palavra de Deus, que é a luz do nosso caminho, é a bússola, é quem nos guia e ilumine o nosso lar. Que o nosso lar seja a luz, que haja um altar sempre a Deus e que o fogo. Amanhã a gente vai ver na lição, né? Elias clamou pelo fogo, o fogo de Deus desceu. Que nós clamemos que na nossa casa realmente tenha o fogo do Espírito, que sejamos cheios do Espírito de Deus. Amém. Acho que estamos concluindo. Os nossos apresentadores podem fazer o encerramento final. Antes da nossa oração final, vamos cantar o refrão do hino da harpa cristã. Bem, depois a gente hino vai 96. Estar fazendo hino 96. Que haja luz na nossa casa, na nossa família. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Quer ser feliz? Queres ser feliz? Deixa a luz de Deus penetrar no teu coração e na tua família. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, a Bíblia e a Família. Queremos agradecer já a participação da irmã Divanete e da irmã Ivonice. Foi gratificante ouvir a ministração da Palavra de Deus sobre esse tema. Que você possa assistir novamente esse programa e poder praticar aquilo que você ouviu. Não esquecendo que amanhã, sábado, nós temos a nossa escola bíblica às 19h30 no Templo Central, no Templo Novo, aqui vizinho ao Teixeirão. Então vem com tua família assistir a escola bíblica. Lembrando também que no domingo nós temos o nosso culto às 19h30 também nesse mesmo local. Então, para você que ficou conosco até agora, nós vamos orar agradecendo por mais esse programa que Deus nos concedeu, maravilhoso, um tema maravilhoso. Nós vamos agradecer ao nosso Pai por isso. Feche seus olhos, ore conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer. Quão bom o Senhor é para conosco, Pai. Pela tua palavra que foi exposta nessa noite, trazendo clareza, entendimento, luz sobre as trevas, trazendo, Pai, o esclarecimento sobre esse tema. Que possamos praticar a tua palavra, que ela esteja guardada no nosso coração. Que possamos ser operosos praticantes da tua palavra, para que venha dar muito fruto à nossa vida. Que possamos, Senhor, realmente, como diz a tua palavra, sermos luz desse mundo e o sal da terra. Pai,
Nós te agradecemos por tudo, que o Senhor nos conceda um final de semana maravilhoso na tua presença, do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor, até o próximo programa, se assim o Senhor Deus nos permitir.